Todos nós já ouvimos histórias sobre descobertas de estranhos artefactos que chegaram do espaço. Por causa da sua origem, estes objetos são frequentemente registrados como material alienígena e que confundem os astrónomos e cientistas ao tentarem entender como e por que alguns destes objetos existem. E por isso, hoje temos as verdadeiras histórias sobre alguns deles. Então, aqui está a primeira parte de artefatos misteriosos que chegaram do espaço sideral. Número 1. O meteorito valioso. Este artefato é dito ser mais valioso do que o ouro. A descoberta desta rocha valiosa aconteceu no dia 23 de abril de 2019, enquanto brilhava pelos céus da Costa Rica em uma mistura de laranja e verde. Um pouco depois das 9 da noite, a aldeia de Águas ouviu um som tenso na atmosfera. Um morador da aldeia, Márcia Campos Munhoz, lembra-se de estar assistindo ao noticiário quando ouviu um barulho. Preocupada com o que tal estrondo seria, ela saiu para acalmar o seu cachorro, que estava latindo, e verificou como é que estavam as vacas na sua fazenda. Pouco depois dela voltar para casa, ela ouviu uma explosão atravessando o telhado. Aterrorizada com o que acabou de acontecer, Márcia telefonou para a família para pedir ajuda, pensando que era um assalto e uma invasão. Seu pai, irmão e filho correram para casa e viram um buraco do tamanho de uma toranja no telhado e uma mesa esmagada. Foi aí que eles viram os fragmentos de objetos estranhos. As suas propriedades eram quentes ao toque e eram tão pretas como o carvão. Quando a Márcia pegou os fragmentos maiores com as mãos, o seu telefone estava zumbindo com os amigos, informando-a de que uma bola de fogo ardente, aproximadamente do tamanho de uma máquina de lavar roupa, estava espalhada por fazendas e campos. Mas mal eles sabiam que era uma rocha espacial que se desfez nos céus da aldeia. Estes fragmentos de meteorito eram um carbonáceo, um remanescente imaculado do sistema solar dos seus primeiros dias. Geralmente, os meteoritos que chegam até nós são de metal ou pedra, mas os carbonáceos são diferentes. Além de serem ricos em carbono, eles também são abundantes em moléculas orgânicas como aminoácidos e blocos de construção das proteínas, tornando-os assim uma rocha espacial super valiosa. Batizado de Águas Sacas, devido à área onde ela caiu, os cientistas esperam que esta rocha espacial irá ajudá-los na pesquisa de como foram os primeiros dias do nosso sistema solar. A rocha espacial formou-se há cerca de 7 ou 8 bilhões de anos atrás. Número 2. A Pedra Hipátia. A Pedra Hipátia foi descoberta em 1996 quando um arqueólogo estava em trabalho de campo num deserto egípcio. À medida que ele analisava cada área, peça por peça, ele tropeçou numa pedra negra excepcionalmente brilhante. A composição das pedras tem confundido os cientistas ao longo dos anos, desde que Ali Abarak a descobriu. Vários estudos foram realizados na pedra e os cientistas confirmaram que a pedra é de origem extraterrestre. Em homenagem à Hipátia de Alexandria, a Pedra Hipátia teve testes realizados por Jan Kramers e pela sua equipa de pesquisa na Universidade de Joanesburgo. Após vários testes, em 2015, a equipe concluiu que a pedra não fazia parte de um meteorito ou de um cometa, porque a matriz das pedras não eram como as outras composições de meteoritos. A Pedra Hipátia tem uma enorme parte de carbono e alguma quantidade de silício, e isso confunde ainda mais os cientistas porque não veio do nosso planeta ou galáxia e não era um cometa ou meteorito. Então, afinal, de onde veio a pedra? Investigando mais na Universidade de Joanesburgo, Kramers comparou a estrutura interna das pedras de Hipátia a um bolo de frutas. Ele afirmou que era uma massa mal misturada, formando a maior parte dos seixos misturados, com grãos minerais como inclusões de pedras, representando as cerejas e nozes, e ele comparou as substâncias secundárias nas rachaduras das pedras à farinha que polvilha as lacunas de um bolo de frutas. No entanto, há algumas coisas bem estranhas sobre esta pedra. Após a análise micromineral em 1918,
Kramers e a sua equipa de pesquisa revelaram que ainda a pedra tem uma alta concentração de hidrocarbonetos poliaromáticos, que é um componente importante da poeira interestelar e diamantes ainda microscópios. As pedras são ainda compostas de prata, iodo, alumínio, silício e carboneto. Os grãos também incluíam um pouco de fósforo e muito pouco de ferro e níquel. Estes últimos elementos são os materiais que formam a maioria dos planetas volumosos. Com base nestas descobertas, Kramers e a sua equipe propuseram que a pedra Hipátia contém matéria existente, e vejam só, antes mesmo do nosso sistema solar ter sido formado. O que significa que esta pedra é bem mais antiga que o nosso próprio Sol. Número 3. A queda dos foguetes Delta II. Este foi um acidente em Oklahoma, com uma mulher no parque fazendo as suas atividades diárias. O acidente aconteceu devido a um mau funcionamento do veículo de lançamento que transportava o Delta II. O foguete Delta II foi lançado em 97 e se rachou ao meio e explodiu com 13 segundos de voo. Poucos dias após o acidente, uma mulher chamada Lottie Williams foi atingida pelos destroços dos dois foguetes às 4 da manhã. Williams estava andando por um parque em Tulsa, no Oklahoma, quando ela notou um objeto que parecia uma estrela cadente. Na declaração sobre o incidente, ela falou: "Era uma grande bola de fogo correndo pelo céu a uma velocidade muito alta." Quando Lottie Williams se virou para trás para ver o que ou quem tocou no seu ombro, ela não viu ninguém além de um objeto no chão. Este objeto acabou por ser um pedaço de malha queimada e a análise mostrou que poderia ter sido parte do foguete Delta II que ela viu no céu. Na sua declaração, ela acrescentou: "Acho que fui abençoada por não pesar nada." Observando que estes pedaços maiores deste foguete caíram noutro lugar, ela também disse: "Quero dizer, esta foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceu comigo na minha vida." E com razão, porque nesse mesmo ano uma mulher foi atingida por um pedaço de material de tecido carbonizado e, embora não se tenha ferido, o material foi posteriormente identificado como um fragmento do Delta II que reentrou na atmosfera da Terra. Número 4. Detritos espaciais russos. Esta descoberta é um dos poucos detritos espaciais nos Estados Unidos descoberto no noroeste do Colorado. Um homem estava caminhando quando encontrou uma cratera estranha causada por um objeto esférico. Quando o caminhante verificou o objeto, ele viu que ainda estava quente, o que significava que o objeto tinha acabado de colidir na área. Por medo do que o objeto poderia ser e quais os seus efeitos, o homem ligou para os oficiais aeroespaciais militares para relatar a situação. Infelizmente, em vez disso, ele foi reencaminhado para relatar o incidente a um departamento de polícia local, mas o caminhante não desistiu. Ele continuou tentando até que pudesse entrar em contacto com o Gabinete Nacional de Administração Aeronáutica e Espacial. Ele conversou com o escritório responsável por rastreamentos de detritos espaciais ao redor do Sistema Solar e em seguida relatou o incidente. Após várias análises, viu-se que o material esférico veio do foguete russo Zenit 3. O foguete foi lançado em janeiro, antes de cair onde foi encontrado. Número 5. Os fósseis de Polonnaruwa. Em 29 de dezembro de 2012, uma bola de fogo iluminou os céus no início da noite na província de Polonnaruwa, no Sri Lanka. Quando um meteorito bateu na Terra, se fragmentou. A bola de fogo espalhou-se por todo o campo e testemunhas oculares confirmaram havendo um forte odor de alcatrão e asfalto na área. Com o passar dos dias, a polícia reuniu várias amostras das pedras que se encontraram na região. Estas amostras foram enviadas para o Instituto Médico do Sri Lanka no Ministério da Saúde de Colombo. Depois dos pesquisadores do Instituto notarem que as pedras tinham características únicas, eles encaminharam as amostras de pedra para uma equipa de astrobiólogos da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, para mais testes. Os resultados trazidos pela equipa de Cardiff foram bastante chocantes. A equipe verificou que essas pedras continham estruturas biológicas fossilizadas na matriz rochosa e que esses testes
isentavam a possibilidade de contaminação terrestre. De 628 pedras enviadas para Jamie Wallace e para a sua equipa, eles conseguiram identificar 3 meteoritos possíveis. Estas 3 pedras de propriedades estranhas eram bem incomuns. Por exemplo, uma das pedras tinha uma densidade inferior a 1 grama por centímetro cúbico, que é menor do que todos os meteoritos carbonáceos conhecidos. Ele também tinha uma crosta parcialmente fundida, que é uma evidência bem sólida de aquecimento atmosférico, e cerca de 4% de teor de carbono. Quando a pedra passou por mais testes, a equipa de pesquisa viu que a pedra continha compostos orgânicos de elevado peso molecular, um fator que é totalmente desconhecido em meteoritos. Com estes estudos concluídos, Wallace e a sua equipa concluíram que a bola de ferro poderia ter sido um cometa, mas uma descoberta dentro da pedra contestou esta teoria. Com base nas imagens do microscópio eletrónico de estruturas dentro da pedra, Wallace e a sua equipa encontraram um microfóssil fascinante dentro das pedras. A imagem mostrou um complexo microfóssil de paredes espessas, rico em carbono, com cerca de 100 micrometros de diâmetro. Esta descoberta surpreendeu os cientistas porque o microfóssil tinha semelhanças com um grupo há muito extinto de algas flageladas dinomarinhas. Ainda que as suas descobertas foram aceitas, há outras explicações para a história. Uma explicação é que a bola de fogo é de origem terrestre, o que significa que poderia ter sido um remanescente de vários impactos de asteroides na história da Terra há muito tempo, que poderiam ter sido ejetadas toneladas de rocha e água no espaço e possivelmente os materiais biológicos com eles. No entanto, outra explicação diz que as estruturas não são biológicas e que há uma explicação diferente para o fenómeno. Número 6. As pedras Dropa. Em 1938, o professor chinês Shi Putei conduziu uma expedição às montanhas Bayankara-Ula, na China. Quando ele chegou à área, o professor notou um conjunto de cavernas que foram escavadas em túneis nas montanhas. Estas cavernas chamaram a atenção do professor porque pareciam que tinham sido esculpidas por alguma tecnologia avançada. Quando entraram nas cavernas, uma surpresa maravilhosa encontrou o espírito aventureiro da equipe. As cavernas tinham várias pequenas sepulturas, com cada sepultura contendo um pequeno esqueleto. Estes esqueletos tinham pouco mais de 1 metro de altura, mas eles tinham cabeças que eram extraordinariamente grandes para os seus corpos pequenos. A visão era clara para o professor e para a tripulação. Os restos mortais das sepulturas definitivamente não eram esqueletos de crianças. O professor também viu algumas pedras circulares dentro do túmulo. Estas pedras tinham aproximadamente uns 40 centímetros de espessura. Os discos de pedra tinham furos perfurados através do centro, esculpidos com sulcos espirais que se estendiam para fora. Um grande mistério sobre os discos de pedra eram as suas gravuras, que eram de origem desconhecida. As paredes da caverna que abrigavam estas sepulturas estavam decoradas com desenhos básicos do sol nascente, a lua, estrelas não identificáveis e até mesmo desenhos da Terra que datavam de 12.000 anos antes de Cristo. Todos os desenhos rupestres foram unidos com linhas de minúsculos pontos do tamanho de ervilhas. Depois que o professor Tae fez esta descoberta, ele retornou à China. O resultado da sua expedição afirmou que os esqueletos poderiam ter pertencido a gorilas que eram habitantes das montanhas dos Himalaias. Quando ele escreveu sobre os discos, ele disse que outra cultura os deve ter adicionado. E estas alegações o fizeram se tornar um motivo de chacota entre a comunidade arqueológica na China. Desde então, as descobertas do professor foram mantidas na universidade até que ela decidiu se aprofundar na sua pesquisa. Essa pesquisa, que mais tarde foi conhecida como as Pedras Dropa, com o professor Stun Un Nui Led a liderá-la, quando a equipa de pesquisa viu que as pedras tinham hieroglifos microscópios, removeram então 716 pedras dos túmulos nas cavernas da montanha para estudá-las mais. Ele estudou as pedras e as transcreveu. De acordo com uma das suas traduções, uma das linhas de hieroglifo dizia: os Dropa desceram das suas aeronaves,
os homens, as mulheres e as crianças dos povos vizinhos esconderam-se nas cavernas 10 vezes antes do nascer do sol. Quando finalmente eles entenderam a linguagem de sinais dos Dropa, eles perceberam que os recém-chegados tinham intenções pacíficas. E outra parte dos hieroglifos também expressou arrependimento e tristeza pela tribo porque a nave espacial alienígena tinha caído numa área tão remota. As circunstâncias que cercam a área e as suas montanhas não permitiam de nenhuma maneira construir uma nova nave espacial que os Dropas pudessem retornar ao seu planeta. Além disso, os Dropa perderam alguns membros da tripulação no acidente. Isso levou os sobreviventes a viver numa terra estranha nos seus anos restantes. Quando as montanhas foram descobertas pela primeira vez, arqueólogos e antropólogos tinham ido aprender mais sobre a área de Bayankara-Ula. E o que eles conseguiram descobrir foi fiel aos hieroglifos nos discos. Uma lenda na comunidade falava de pequenos homens de rosto amarelo que vieram das estrelas há muito tempo. Os russos também se interessaram quando ouviram falar dos Dropa e pediram permissão para pesquisar as pedras, o que lhes foi concedido. Alguns dos discos foram enviados para Moscou para testes e a pesquisa mostrou que as pedras continham um alto nível de cobalto e outros materiais metálicos. Os cientistas também ficaram surpresos quando viram as pedras oscilarem como se houvesse uma condução de carga elétrica. E também descobriram que as pedras emitiam um zumbido único quando colocadas numa plataforma giratória. Atualmente não sabemos onde estão as pedras porque desapareceram. Os discos foram supostamente armazenados em vários museus da China, mas nenhum destes museus relata quaisquer vestígios destes discos. Até mesmo o disco foi para a Rússia para análise, não se sabe onde está. Parece que os experimentos foram interrompidos abruptamente e nunca mais se falou sobre o assunto. Mas um homem que sabia sobre os discos Dropa foi a um dos museus e pediu para tirar uma foto com eles. Infelizmente, os discos do Museu de Sena desapareceram de exibição poucos momentos depois que as fotografias foram tiradas. E aí? Qual foi, neste vídeo, o artefacto misterioso que chamou mais a sua atenção? Por favor, partilhe nos comentários. E se gostou do vídeo, dê a sua curtida. Já agora, se deseja ver mais vídeos como este, subscreva o canal ativando o sininho para ser avisado dos vídeos que coloco aqui. Ok? Meu nome é Rui Ludovino. Tenha um dia fantástico.